Fala pessoal, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você esteja assistindo, né? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Hoje a gente iremos, né, no caso, nós iremos mergulhar no tema educação infantil, a primeira etapa da educação básica e talvez a mais transformadora da vida de uma criança, porque estamos falando de legislação, fundamentos teóricos, práticas pedagógicas para a primeira infância. Muita gente ainda subestima essa etapa, acha que é só cuidar, que é só recriar, mas não é isso, tá, gente? A educação infantil é um direito garantido pela Constituição, regulamentado pela LDB, pelas diretrizes curriculares e pela BNCC, e ela é cobradíssima nos tempos atuais em concurso público na área de pedagogia. Então, se você estuda para concurso, está na licenciatura ou trabalha na primeira infância, fica aqui porque essa aula foi pensada, elaborada, planejada por você, meu querido, ou minha querida. E se você chegou aqui de paraquedas e não sabe quem sou eu, muito prazer, sou o professor Henrique Brandão, sou formado em Pedagogia pela Universidade Vale do Acaraú em 2022. Eu tenho várias pós-graduações em diversos segmentos, e minhas práticas e vivências são metodologias ativas, implementações das novas tecnologias, mediação pedagógica, inclusão digital, robótica, programação lúdica e web 4.0 dos anos iniciais. Nosso objetivo aqui serão, como sempre, 4 tópicos, certo? A base legal da Constituição Federal de 88, ECA, LDB, compreendendo o caso, toda a legislação, marco do infantil, os teóricos aqui que eu pude achar para que possam complementar o cuidar, o educar e lucidade nas pegadinhas de concurso público, certo? Conhecer o conteúdo, ele não só basta, você precisa saber como que a banca cobra, né? Como você pode lidar com esse tipo de situação. Então vamos lá, gente. Dar assistência ao direito ao percurso histórico. Antes de 1988, né, que foi de fato o marco da Constituição Federal no nosso país, a creche e a pré-escola existiam como um serviço assistencial. Era um espaço para cuidar dos filhos das mães trabalhadoras pobres sem nenhuma perspectiva pedagógica. A virada acontece mesmo da própria Constituição Federal de 88, pela primeira vez na história do Brasil, que a educação infantil é reconhecida como um direito da criança e do dever do Estado, não mais um favor, não mais uma assistência, e sim um direito. O artigo 208, né, inciso 4, é o que você precisa entender antes de tudo. É o dever do Estado oferecer educação infantil e creche para crianças de 0 a 3 e pré-escola para crianças de 4 a 5 anos. 2 anos depois, em 1990, vem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Reforçando essa lógica da proteção integral, a criança deixa de ser um objeto de tutela e passa a ser um sujeito de direitos. E aqui entra um conceito fundamental para todo concurseiro que está estudando para concurso público. A supremacia constitucional. Toda lei que se trata de educação, LDB, ECA, decretos, precisa ser conformidade com o artigo da Constituição, né, de 88, que vai estar no topo da ordem jurídica. Com a Constituição garantindo o direito, a LDB de 1996 vai operar isso. O artigo 29 define que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Sua finalidade é promover o desenvolvimento integral da criança, físico, psicológico, intelectual, social. O artigo 31 é um clássico da prova, que a avaliação da educação infantil ocorre em acompanhamento e registro e desenvolvimento, sem objetivo de promoção. E isso vale inclusivamente para o ingresso no ensino fundamental. A criança não reprova na educação infantil. Lembre-se, é um marco legal, tá, gente? Estamos falando da identidade pedagógica da etapa. Das diretrizes curriculares da educação infantil de 2009, a identidade pedagógica, a etapa, ela define a criança como um sujeito histórico de direitos, estabelece 2 eixos estruturantes de toda a prática pedagógica, as interações e as brincadeiras. Eu preciso que você anote isso. Esses dois são muito cobrados. E a BNCC completa esse tripé organizando o currículo em 5 campos de experiência que nós iremos ver no próximo slide, e definido por 6 direitos de aprendizagem, que é o conviver, brincar, participar, explorar e conhecer. Esses 3 documentos se articulam. A LDB, a primeira etapa, as diretrizes curriculares estabelecem os princípios pedagógicos e a BNCC garante, né, e organiza os campos de experiência. Só que no canal você consegue ver tudo isso bem organizado e estruturado para você. Mas pretendo futuramente também desfragmentá-los para dar mais ênfase em cada parte de cada anotação específica. Os 5 campos de experiência
né? Ela abandona a ideia de disciplinas da educação infantil, no caso a própria a BNCC, e organiza o currículo em campo de experiência. Eu quero que você veja isso como uma importância, não como uma aula de matemática, como uma aula de português. Estamos falando de vivência, experiência integrada. O primeiro, que é o campo o eu, o outro o nós, que, que trata a construção da identidade, da relação do outro, da convivência e da diversidade. A criança passa a aprender a ser e a conviver. O segundo é é o corpo, gestos e movimentos, a expressão corporal, a coordenação motora, a exploração sensorial, o corpo como linguagem. O terceiro, que é traços, sons, cores e formas, as linguagens artísticas, músicas, teatro, artes visuais. A criança deve ser criativo, tá? O quarto é a escuta, a fala, os pensamentos e a imaginação, a oralidade, o contato com a escrita, os pensamentos simbólicos, a base para a alfabetização futura. E o quinto é o espaço, tempos, quantidades, relações transformadoras, que entram as noções lógicas, matemáticas, a compreensão do mundo físico e social. Cinco campos e nenhum deles é a disciplina. Todos eles são experiências que a criança vive na intencionalidade pedagógica do professor, tá bom? Só não deu tempo de colocar mais os campos ali no meu marco de linha. Quem pensou na infância, né? Esses dois pensadores aí. Frederic, acho que é assim que se pronuncia, e Piaget. O Frederic, ele é o criador do conceito do jardim de infância lá em 1840. Ele é o primeiro a defender o brincar como uma atividade séria, com um valor pedagógico próprio. Criou os chamados dons, materiais manipuláveis para estimular a concepção e a criatividade da criança, e a sua metáfora do educador como jardineiro. Alguém que cultiva, que não impõe, ainda ecoa, né? ainda abrange nas práticas contemporâneas. E já Jean Piaget, com a sua epistemologia genética, nos ensinaram que a criança constrói conhecimento ativamente. Em interação com o meio, não é um depósito passivo. Ela age sobre o mundo e o aprende com isso. Os estágios que interessam na educação infantil, que ainda são cobrados, tá? É o sensório motor, de 0 a 2 anos, o pré-operatório, de 2 a 7 anos, os conceitos de assimilação, acomodação, a equilibração, explicam esses processos acontecer. E Vygotsky, né? Mencionei aqui também, porque faz parte da psicologia do desenvolvimento, tá? Com seu estudo socio-interacionismo, traz a dimensão social. O desenvolvimento ocorre na integração com o outro. O conceito mais cobrado nele é a zona de desenvolvimento proximal, aquela distância entre o que a criança faz sozinha, o que a criança consegue fazer com a mediação de um adulto ou um par de experiência. Para Vygotsky, o brincar não é trivial, ele cria uma zona de desenvolvimento própria. Vallon e o binômio de cuidar e educar. Como eu disse, estamos reaproveitando aqui também a psicologia do desenvolvimento, a disciplina relacionada, e você vai encontrar essa faculdade. Se você está estudando para concurso público, é interessante saber sim um pouco de cada um deles. Isso também serve para mim, tá, gente? Harry Vallon completa nosso quarteto teórico com uma perspectiva fundamental que ele integra a afetividade, a motricidade, conexão como dimensões inseparáveis do desenvolvimento. Para Vallon, a emoção é o elo entre o orgânico e o social. Isso tem implicação direta nas práticas da educação infantil. O vínculo afetivo não é um detalhe, ele é uma condição para a aprendizagem, tá, gente? Exatamente o que entra o binômio de cuidar e educar, talvez o conceito mais cobrado em concursos da educação infantil e da psicologia do desenvolvimento. O Vallon entra nesse requisito aí. Cuidar é atender às necessidades físicas, emocionais e da segurança das crianças. Alimentação, higiene, sono, afeto são exemplos. Mas atenção, tá? Esses momentos não são uma pausa da aula, eles fazem parte da aula. Um banho pode ser uma experiência pedagógica riquíssima, conduzindo à intencionalidade, certo? Educar é promover a exploração, a descoberta, a construção de conhecimento, a dimensão da intencionalidade pedagógica. E as diretrizes curriculares da educação infantil, do artigo 9, que é o cuidar, o educar, são dimensões indissociáveis. Você não faz um sem o outro. Quando uma professora toca a criança com cuidado, ela também está educando. Quando ela planeja uma experiência de aprendizagem, ela também está cuidando. Isso desdobra na criança.
O que as diretrizes curriculares da BNCC tratam como eixo estruturante não é um recreio, é uma documentação pedagógica que fazem parte de portfólios, fotografias, registros, que substituem uma nota e acompanham o desenvolvimento sem os classificar. Ludicidade e organização do espaço. O espaço e o tempo na educação infantil não são neutros, no caso, que cada canto da sala, cada material disponível, cada sequela da rotina faz parte do currículo, mesmo que o planejamento não tenha uma disciplina escrita. São espaços intencionais, são ambientes organizados com um propósito pedagógico, cantos e leituras de arte, construção, de faz de conta, materiais acessíveis para a própria criança que estimule a autonomia e a exploração. O professor, no caso, ele não está tolerando o caso criativo, ele está organizando o ambiente para que a criança esteja dentro do espaço de aprendizado e nesse aprendizado possa acontecer. A rotina, por sua vez, dá segurança à criança pequena, uma sequência previsível, a chegada da roda, atividade de alimentação, descanso, que permite que ela saiba o que se espera, se concentre no que está vivendo. Mas atenção, previsão não quer dizer rígida. A flexibilidade para respeitar os ritmos é uma parte da proposta, ou seja, ela de fato está integrada na educação integral. O brincar, como já havia dito, é um direito, não é uma concessão. As diretrizes curriculares e a BNCC não estão pedindo para que o professor deixe as crianças brincar quando sobra tempo. Estão dizendo que o brincar é um modo próprio que a criança aprender. No caso, ela vai aprender. É o estruturante. E a avaliação no artigo 31, já para deixar bem taxativo aqui, ela acompanha por acompanhamento. Nossa, essa foi ótima. Ela acompanha, registra o desenvolvimento da criança sem objetivo de promoção. Isso quer dizer o quê, meu povo, meus queridos? Sem objetivo de promoção, no caso, reprovação, sem boletim com notas, como critério classificatório, desenvolvimento observado, comentado e comunicado pela própria família. Creche, pré-escola e os direitos de aprendizagem. Vamos fechar o bloco teórico com clareza sobre etapas dos direitos de aprendizagem. Creche atende crianças de 0 a 3 anos, tá? E pré-escola 4 a 5 anos. Ambas entregam a educação infantil. São etapas, no caso, bem distintas em uma única fase, regidas pelo mesmo princípio, né, das diretrizes curriculares da BNCC. A BNCC define os 6 direitos de aprendizagem que toda criança deve ser garantidos durante a educação infantil, independentemente se está ou não da creche ou na pré-escola. O conviver com outras crianças e adultos em diferentes contextos culturais e sociais é na convivência que a criança aprende a existir com o outro. Isso refere-se à família, isso refere-se aos adultos que fazem parte do PPP da escola, isso fazem parte das próprias crianças também. O conviver em outras crianças e adultos em diferentes contextos sociais, já como já expliquei isso, só reforçando, o brincar em diferentes formas, em diferentes espaços, em diferentes parceiros, o brincar não é um direito decorativo, ele é central, tá? Ele é central, ele é importante, ele é obrigatório. O participar em situações cotidianas, em decisões sobre a rotina, em processos de cuidados, a criança ela não se torna receptora, é um agente, tá? Os outros 3 direitos, explorar, expressar e conhecer, complexos conjuntos que aparecem bastante nos concursos posteriores que você estuda. Bom, eu peço desculpa por não ter mudado a estética dos títulos aí, né? O professor e os atores da educação infantil. Quem faz parte da educação infantil, né? A educação infantil não acontece em isolamento, existe um conjunto de atores que compartilham a responsabilidade nessa etapa, dentro dos próprios bastidores. Não é um ponto que cai muito bem em questões discursivas e objetivas. O professor da educação infantil, o caso pedagogo, ele é o principal, seu papel não é transmitir conteúdo, ele planeja experiências com a intencionalidade pedagógica, observar as crianças, registrar o desenvolvimento e criar condições para que cada criança aprenda do seu jeito. A família, né, ela faz parte, em 88, é direto ao artigo 205, que já reforça que a educação ela é um dever do Estado, da família e da escola que ignora a família, está ignorando a própria Constituição, tá certo? A gestão escolar garante as condições estruturais da formação continuada para que os professores da infraestrutura adequada, um projeto pedagógico coerente como etapa. Sociedade como um conjunto todo também é convocada pelo artigo 205. A educação infantil não é um assunto apenas de uma mãe e de uma escola, é uma questão de políticas públicas, de um poder financeiro e de propriedade coletiva.
Eu gosto desse quadro equívoco comum sobre educação infantil. Nesse caso, esse quadro equívoco comum, ele se baseia hoje na educação infantil, mas é algo que eu venho aprofundando bastante em outras minhas aulas também. Agora vamos direto ao que mais derruba candidatos nas provas. Quatro equívocos clássicos, tá bom? Educação infantil não tem uma função pedagógica, é só uma assistência. Eu, por incrível que pareça, já vi isso já também, e está completamente errado, completamente equivocado. A Constituição de 88, a LDB, ela é a primeira etapa da educação básica com finalidade pedagógica de cuidar, né, da educação integral, plena, onde o cuidar e o educar são inseparáveis. O segundo, que é a avaliação da educação infantil serve para promover a criança para o próximo nível. Erradíssimo. O artigo 38 da LDB é explícito. A avaliação ocorre por acompanhamento, registro sem objetivo de promoção. E isso vale inclusivamente para o ingresso do ensino fundamental. O terceiro, o brincar e o tempo livre não é um currículo, né? No caso, ele não é um currículo. Errado. As diretrizes curriculares nacionais da educação infantil e a BNCC são categóricas. Interações e brincadeiras são eixos estruturantes das práticas pedagógicas. O brincar é o principal via aprendizagem da infância. O quarto, né? A creche e a pré-escola são etapas com legislações separadíssimas. Não são separadas. Está equivocado, está errado. Ambas integram a educação infantil, regidas pelo mesmo princípio das diretrizes curriculares da educação infantil e da BNCC. O que muda é a faixa etária, creche para 3 a 0, né, dos anos, e pré-escola por 4 a 5 anos. Bom, deixa aqui nos comentários se você consegue responder as três perguntas. Quais são as leis, documentos normativos que sustentam a educação infantil como direito da criança? Qual é a diferença entre a faixa etária atendida pela creche e pela pré-escola, segundo a LDB? E o que caracteriza o binômio de cuidar e educar, porque ele é indissociável? Vamos agora para os exercícios, né, que são questões para fixar, certinho? Na educação infantil, as questões dos limites e da disciplina mobilizam debates sobre autoridade, liberdade, respeito mútuo e responsabilidade, exigindo educadores uma escuta atenta e intencionalidade formativa. À luz dessa abordagem das diretrizes pedagógicas contemporâneas, assinar a alternativa correta. A noção do limite deve ser constituída em função autônoma infantil, sendo combinados em regras propostas preferencialmente pelos próprios alunos, do modo fomentar o senso de autorregulação e participação cidadã. Letra B. A gestão da convivência e educação infantil implica o reconhecimento das emoções infantis, a escuta das interações, das intenções da criança e o acolhimento de conflitos como parte formativa das relações, sem recorrer à lógica punitiva ou à culpabilização. Letra C. As intervenções educativas voltadas para o comportamento devem promover uma reflexão sobre seus atos. No caso, reflexão das crianças sobre seus atos, ainda que em determinados casos seja necessário recorrer a estratégias disciplinares corretivas que assegurem o bom atendimento da rotina escolar. A mediação de conflitos da educação infantil deve priorizar a reparação do comportamento desviante por meio de explicitação clara das consequências de cada ato, garantindo que as crianças compreendam a lógica das sanções educativas. Ou a letra E. Exercício da autoridade docente exige o uso equilibrado de estratégias de controle de comportamento com o objetivo de esclarecer, estabelecendo, na verdade, padrões mínimos de respeito e organizações compatíveis da rotina coletiva da escola. Gente, não tem muito o que falar. A resposta é a letra E, tá? Certo? Essa aqui é uma prática, e até porque é uma cidade correta de todos aqui, de todos. Você tem que procurar o mais absurdo e eliminar. E a letra E é o que mais combina com esse exercício aqui. A organização do espaço da educação infantil deve favorecer experiências estéticas, criativas e expressivas. Considere afirmações a seguir. A educação infantil precisa promover a participação das crianças em tempos e espaços para a produção, manifestação e apreciação artística, de modo a favorecer o desenvolvimento, a sensibilidade da criatividade e da expressão pessoal das crianças. 2. A oferta de espaços planejados para as vivências artísticas não influencia na educação das crianças. Não influencia a gente. Assinar a alternativa correta. Bom, a primeira nós sabemos que está correta e a 2 não está. Então, eu creio que a resposta é a letra C. Temos que poupar tempo. A Avanca São Paulo costuma bastante ser bem objetiva nas suas questões de prova e está aqui, né, professor de creche 2026, da Prefeitura de Aparecida.
Um beijo ao povo de Aparecida, morei em Guadixetá, cidade vizinha. É uma cidade maravilhosa, viu? Gosto muito de lá. 3. Novamente, a Banca São Paulo, da Prefeitura de Poti. Educação básica, né, da área de educação infantil. Uma criança com paralisia cerebral que participa em todas as atividades em uma turma de educação infantil, utilizando recursos de tecnologias assistivas, tendo seu processo de avaliação adaptado. Essa prática é característica de uma integração de escola parcial, educação especial subjetiva, atendimento terapêutico complementar, inclusão escolar afetiva ou escolarização diferenciada temporânea. Gente, eu acredito que você marcou a letra D, inclusão escolar afetiva, é só usar o contexto, tá? Em breve vai ter sim. Quer dizer, teve uma aula de educação especial. Então, se você assistiu minha aula de educação especial, aula número 5, aqui você recicla, né, um conceito que articula as modalidades, as 6 modalidades que complementam a educação básica e a educação superior, e aqui não é muito diferente, tá? A educação infantil abraça também crianças atípicas, certo? Então, uma coisa não ignora a outra, apenas é um complemento, belezinha? Exercício número 4. De acordo com as leis de diretrizes de base da educação nacional, né, 9.996, desculpa, 9.394 de 1996, assinale correta acerca da educação infantil. A educação infantil tem finalidade principal a preparação da criança para o ensino fundamental, priorizando aspectos conectivos e disciplinares. Bom, foi isso que eu ensinei aqui, foi isso que eu ensinei, que é uma preparação, desculpem, ela sim, de fato, ela vai valorizar os conhecimentos. Ela vai valorizar os conhecimentos da educação infantil. E isso aqui é uma vaga para professor de matemática na prefeitura de Vitória. Tá bom? Então já descarta a letra A. Belezinha? O professor da área de matemática, ele pode ser um pedagogo, ele pode ser um professor específica, então ele tem que saber a educação infantil. A educação infantil da primeira etapa da educação básica tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 anos e seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, complementando uma ação da família e da comunidade. A educação infantil destina-se exclusivamente às crianças de 6 até 6 anos e tem como objetivo central a alfabetização formal. Opa, desculpa, eu pulei aqui. De da B para C, né? Então, assim, até 5 anos, esses aspectos físicos, psicológicos, intelectual, social, complementando a ação da família e da comunidade. A letra B, por enquanto, está certa. A C, a educação infantil destina-se exclusivamente às crianças até 6 anos. Já elimina porque a educação infantil vai até 5 anos. A educação infantil constitui a etapa facultativa da educação básica, voltada apenas ao desenvolvimento social da criança. Facultativa? Não, então a resposta é a letra B. A principal função da educação, a principal função social da educação infantil, como da etapa da educação básica, é a seguinte: preparar a criança para o ambiente de trabalho, desenvolver exclusivamente habilidades motoras, assegurar a formação indispensável para o ensino superior, promover o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social. Sim. Opa, peraí. Um minutinho. Sim. Letra D. Exatamente isso. A A não fala, a B é eliminatória, a C em nenhum momento fala que é ensino superior, e a letra E substituir a ação da família e da comunidade no cuidado. Não. Na educação infantil, a organização dos tempos, dos espaços e dos materiais constitui a dimensão pedagógica fundamental. Essa organização deve atender exclusividade, desculpa, atender exclusivamente às demandas administrativas da instituição escolar, restringir o acesso da criança aos materiais, evitando dispersão e conflitos, priorizar a padronização de rotinas, garantindo previsibilidade absoluta das ações infantis, ou favorecer a autonomia, exploração e brincar em múltiplas linguagens da criança. Gente, meus queridos, letra D. A até a C é puramente eliminatória. Como primeira etapa da educação básica, a educação infantil é o início e o fundamento do processo educacional, os termos nacional os termos da Base Nacional Comum Curricular, da BNCC. Na educação infantil, os eixos estruturantes das práticas pedagógicas são o cuidado e a assimilação, as interações e a brincadeira, a linguagem, o movimento e o desempenho e a alfabetização. Gente, letra B. Não vamos perder tempo. O cuidado e a
assimilização, peço desculpa por estar gaguejando muito, estar cortando letra, desculpa. Não existe linguagem de movimento, não. Desempenho e alfabetização, não. O desempenho e alfabetização entra no ensino fundamental, se eu não me engano, aula 6, tá? Aí sim, entra o critério de avaliação e alfabetização, mas nesse caso não é, tá, gente? Bom, considerando a importância do planejamento da rotina da educação infantil e sua relação com o processo de ensino-aprendizagem à luz e análise sobre o papel estruturante das rotinas pedagógicas, assinar a alternativa correta. A rotina pedagógicas da educação infantil tem como principal a finalidade de garantir a neutralidade das práticas educativas, evitando interferência da subjetividade das crianças, assegurando a liberdade individual restrita. Elimine a pela neutralidade, evitando interferência da subjetividade da criança. A função da rotina da educação infantil limita-se à manutenção e disciplinas da ordem formal. Limita-se à manutenção de disciplina e ordem formal? Não. Letra C. As rotinas pedagógicas, por meio de rituais e práticas socialmente compartilhadas, contribuem para a organização da vida institucional. Influenciam a construção de subjetividade e participam do processo de construção das crianças como integrantes do grupo social. Exatamente. A A e a B foram bem absurdas, né? A D também é absurda, que registre, né? A educação infantil restringe-se à organização em tempos de afetividade. Então, muito errado aqui. Lembre-se, questões de eliminação já elimina logo de forma absurda. As mais absurdas eliminem, sem perder tempo. Durante a atividade de educação infantil, a professora organiza os movimentos de brincadeira em salas e pátio. As crianças exploram diferentes materiais, interagem entre si, inventam histórias, criam regras para os jogos que expressam emoções. Essa prática pedagógica evidencia que o brincar deve ocorrer apenas em momentos de recreio em relação com o planejamento pedagógico? Não. Brincar não possui valor pedagógico e não contribui para o desenvolvimento integral? Não. O brincar serve apenas para o entretenimento, sem funções educativas. Letra D, né? O brincar substitui o papel do professor no processo de ensino. Então a até a D tá bem errado, gente. Porque vamos ver aqui a última questão. O brincar é o eixo estruturante da educação infantil, promove aprendizagens significativas em diferentes campos de experiência. Muito certo, gente, essa questão aqui. Vamos agora para a última. Eu creio que é a última. Só não vou ver porque eu esqueci de ver e tem a resposta já. A pedagogia da infância é uma abordagem que vê a criança como ser completo, como de necessidades específicas, de direitos fundamentais sobre a pedagogia da infância e a análise das afirmativas, e marque V verdadeiro e F para falso. A criança é um sujeito de direitos e possui identidade própria. Verdade. Então tá a letra B, a letra D, você já eliminam. O desenvolvimento da educação infantil ocorre apenas na dimensão conectiva. Gente, falso, então. Eu acredito que muitos aqui estão errados. Apenas da dimensão conectiva? Não. Mas eu já sei qual é a resposta aqui, mas vamos continuar. Creio que é A. As práticas pedagógicas devem respeitar as dimensões físicas, emocional, social e conectiva. Verdade? A infância é uma etapa preparatória sem valor em si mesma. Erradíssimo. Então eu creio que a resposta é a letra A, tá? Só por eliminação aqui eu já ganhei tempo na banca. Belezinha? Olha que interessante. Essa banca da prefeitura Ipumirim, na área do primeiro ao quinto ano, mas estuda conceitos da educação infantil. Gente, estamos encerrando já aqui já, e eu queria deixar minhas referências para as próximas aulas. Todo o conteúdo dessa aula tem base nos documentos oficiais, nas referências que estão aí no slide, tá? E os autores Kishimoto e Oliveira, se você quiser aprofundar, esses são os pontos de partida. As próximas aulas da série, nós iremos trabalhar Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, e depois a Constituição Federal de 1988, com o foco dos artigos mais que aparecem na pedagogia e na área de educação. E também, é claro, diretrizes curriculares da educação básica, que eu gosto, inclusive. Nós tivemos já a educação infantil. Eu poderia ter feito as diretrizes curriculares da educação básica, uma introdução, e depois ter partido para a educação infantil. Mas não, meus conteúdos é tudo aleatório, sendo que eu preparei a aula do ensino fundamental primeiro e depois para a educação infantil. Isso porque eu tenho mais prática com a educação, com o ensino fundamental. Belezinha? E é isso, pessoal. Espero que essa aula tenha ficado clara, que você saia mínimo mais seguro para entender e enfrentar questões sobre educação infantil.
Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima aula. Muito obrigado, gente. Dê um like, favoritem, compartilhem, comentem para ajudar o engajamento desse canal. Desculpe pelo modo de gaguejar, minha dicção ficou horrível, mas é isso. Muito obrigado pelo apoio de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!